Hoje é mais um dia de Reddit do Medo, aquele quadro em que eu conto histórias assustadoras do Reddit pra vocês. Mas o vídeo de hoje tá muito especial porque eu tô aqui com a maravilhosa Vitória Alves. Oi, gente, eu sou a Vitória Alves, caso vocês não conheçam, eu faço os vídeos também. Tudo bem? Bom dia, né? Eu sempre dou bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Inclusive, já te questionaram por que bom dia, né? Cara, eu não aguento mais. Eu não posso desejar que você tenha um bom dia, não? O que é isso? Ai, não pode dar bom dia, tem que dar boa noite. Eu dou o que eu quiser, garoto. Bom dia. Eu quero que você tenha um bom dia. Um bom dia inteiro, gente. Um bom dia inteiro. Eu voltei do nada. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Vitória, pra quem não te conhece, eu quero que você se apresente. Fala sobre o que você fala nos seus vídeos, onde a gente te encontra. Faz seu jabá. Ai, vamos lá. Meu nome é Vitória. Eu tenho um canal sobre casos criminais. Eu também faço histórias do Reddit. Eu falo sobre pessoas doidas. Faço análise de personagem. E às vezes eu falo sobre vídeos. E na verdade eu falo sobre coisas que eu gosto. Às vezes tem enigmas também, mas é só às vezes. E é isso. E pra quem gosta dos vídeos que eu faço aqui sobre Disney, etc., ela faz análise de personagem também no canal dela. E eu tô na luta esperando que ela faça de personagens da Disney, que eu já comentei várias vezes pedindo. Ainda não chegou o meu momento. Geralmente vai acontecer. É da Nick, né, que você faz. Isso vai acontecer em breve. Eu só tô precisando escolher a série. Hannah Montana. As Visões da Rain. Menina, então, eu fui ver o negócio da Hannah Montana, eu vi que tem 26 episódios da primeira temporada. Eu falei, gente, que? Então, mas é muito bom. Mas é muito bom. Eu vou fazer um dia, eu prometo. Gente, prometi no canal da Cibele. Pode me cobrar que eu vou fazer análise de Hannah Montana. Isso, quero. Estou no aguardo. E hoje, gente, é dia de contar a história de Reddit, pra gente dar aquela trancada. E a gente vai contar umas histórias assustadoras aqui. Então, vamos começar. Vamos pra primeira história? Bora. Então, bora. O título da primeira história é A História do Meu Primeiro Fantasma. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha avó materna faleceu de ataque cardíaco, eu acho. Durante o funeral dela, os adultos estavam conversando do lado de fora, fumando, fazendo esse tipo de coisa. Os adultos falaram pra eu, meu irmão e mais um membro da família, que tinha mais ou menos a nossa idade, pra gente ficar do lado de dentro da casa, pra gente não ficar ouvindo conversas que a gente não precisava ouvir, segundo os meus pais. O outro membro da família que tava com a gente, ele convenceu meu irmão de que era uma boa ideia me trancar na sala de exibição, onde estava o corpo, o caixão e aquelas velas vermelhas super macabras. Psicopata. Eles me trancaram e o menino começou a falar que a minha avó precisava me levar com ela porque eu era a favorita dela. Então, eu comecei a gritar. Comecei a chorar o mais alto que eu conseguia e alguns adultos que estavam ali perto acabaram me levando pros meus pais. E os meus pais tentaram me confortar, falando que os meninos só estavam brincando comigo e que por mais que minha avó me amasse muito, ela não iria me levar com ela. Eles falaram isso tentando me acalmar porque eu tava completamente desesperada. Mais tarde, naquele mesmo ano, a gente acabou se mudando pra outro estado e 4 anos depois, eu tava dormindo e eu acordei no meio da noite. Segundo a minha mãe, isso era muito incomum, eu acordar simplesmente durante a noite. E eu acordei porque eu ouvi uma música que só a minha avó cantava pra mim. Vala, meu Deus. Tudo bom? Acho que chega, né? Beleza, eu vou dormir aqui. Deixa a minha avó cantando lá sozinha. Bom que serve de canção de ninar. Eu sentei na cama e eu comecei a olhar em volta. Foi quando eu vi o meu velho baú de brinquedos se abrindo sozinho. Quando ele estava totalmente aberto, eu vi o que parecia ser a minha avó se levantando lentamente de dentro do baú. Ela se virou lentamente e assustadoramente pra mim. Eu estava congelada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia chorar, eu não conseguia gritar. Foi quando ela começou a andar na minha direção. E parou perto da minha cama e disse: eu vim buscar você. Você sempre foi a minha favorita. E agora eu preciso levar você comigo. Nesse momento eu consegui gritar e eu comecei a gritar pra minha mãe vir até o meu quarto e ela veio. Mas antes da minha mãe chegar, a minha avó disse: eu vou voltar pra pegar você de novo. E desapareceu. A minha mãe perguntou o que estava acontecendo e com quem que eu tava falando. Eu contei tudo pra ela e ela me deixou dormir na sala durante algumas noites. Até ela conseguir se livrar daquele baú de brinquedos que foi o último presente que a minha avó tinha me dado. Então, moça, deixa eu te contar. A sua avó, na verdade, era o demônio. Gente, era o demônio, cara. Essa questão. Vitória, você acha que era realmente a avó da pessoa ou era o demônio? Porque não tem como. É que assim, eu não acredito muito... Tipo assim, morreu, foi-se embora.
Ou foi pra cima ou foi pra baixo que morreu. Então, uma coisa que o meu pai me dizia, que eu prefiro não acreditar porque eu tenho medo, mas uma coisa que ele dizia é que às vezes os demônios podem se passar por pessoas da sua família pra tentar chegar até você. Então, tipo, eu penso que não era a avó dela. Eu vou te levar. Vai me levar pra onde, vó? Pra onde que a senhora vai me levar que eu não tô querendo ir, não? Exatamente. Então, eu acho que era o Satanás. Não era a avó dele. Aí, Vitória, deixa eu só te contar uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que é um conselho, na verdade. Eu já fui muito cristã, e uma das coisas mais reconfortantes que eu fiquei sabendo era que o demônio não consegue ouvir os seus pensamentos, só o que você fala. Você sabia disso? Não, na verdade, não sabia, não. Isso é reconfortante. Uma coisa que meu pai me contava é que ele é muito bom em te analisar. Então, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você pensa, não porque ele escuta, mas porque ele é muito bom em ler as pessoas, porque ele fez isso há milhares de anos. Milhares de anos. Sim, mas pelo menos ele não te ouve. Então, se você for uma bela de uma atriz... se você for uma bela de uma atriz... Vou enganar o diabo hoje. Mas eu faço isso muito. Caraca, daria um bom filme. Vou enganar o diabo. Eu concordo. Produtores, tá aí a ideia pra vocês. Me contratem. Inclusive, eu acho que eu faria isso nessa história. Eu ia tentar enganar, porque eu acho que não era mesmo a voz dele, sabe? Mas você já viu alguma coisa? Se eu já vi algum fantasma, alguma coisa? Alguma coisa. Normalmente o pessoal vê mais vulto. Você já viu? Eu já vi. Como que foi? Claramente eu vi uma vez na minha vida. Que foi... Eu tava no quintal, soltando bolinha de sabão. E aí eu deixei o potinho da bolinha de sabão na minha janela. E aí, nisso, toda hora eu ia lá molhar e soprava. Uma das vezes que eu voltei, tinha um homem careca, sem sobrancelhas, me olhando de lado, assim. Aí eu travei inteira e comecei a gritar, fui chamar meus avós, e eles pensaram primeiro, porque a gente morava no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eles pensaram era ladrão, porque não vai ser fantasma, né? Assaltante! Mas pera, ele tava no seu quintal? Ele tava dentro da minha casa. Nos fundos a gente construiu uma outra casa, porque tinha espaço, e tinha a casa principal que era da frente. Na minha casa é assim. É assim? É assim, só que é uma do lado da outra, então tem o quintal no meio. Então. Eu te entendo. Tem o quintal no meio, eu tava no quintal do meio. Só que aí eu corri pra casa principal, e meus avós foram na casa de trás pra ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Então era fantasma mesmo. Credo. Não é muito bom. Você nunca viu nada? Porque você ficou muito... Cara, você já viu? Assim, quando eu era criança, eu via muita coisa, mas como eu era criança, eu não tinha certeza de nada, e a minha imaginação pode ter me enganado. Mas eu sou muito mais de sentir do que ver. Eu lembro que tem alguns casos criminais que eu não consigo... Tipo assim, tem uns que eu consigo gravar à noite, escrever o roteiro à noite, fazer pesquisa à noite. Tem uns que não dá. Por exemplo, o do assassino, o otaku assassino. Aquele caso, ele mexeu comigo de uma maneira que eu não sei explicar. Tipo assim, eu tava gravando, eu até cortei isso do áudio principal, mas eu tava gravando e, cara, teve uma hora que tinha alguém atrás de mim. Tipo assim, eu não achava, eu tinha certeza de que tinha alguém atrás de mim. E eu ainda me virei, porque sabe quando você sente que tem alguém chegando perto de você? Então, eu nunca vi, mas eu senti essas coisas. E tipo assim, não é uma coisa que eu me predisponho a sentir. Tipo assim, tô com medo, aí você sente. Mas é algo que acontece do nada. Então, tem lugares que eu sinto que tem uma coisa muito ruim, tem pessoas... Eu sempre sei quando alguém não presta. Então, eu sei quando as pessoas são ruins. Isso é muito bom, isso é útil. Isso é útil. É útil na vida adulta. É útil na vida adulta, porque realmente muita gente não presta. Então, o meu é muito mais de sentir... Eu sei quando alguém vai morrer também. Isso não é útil. Isso não é útil, dá um pouquinho de medo. Então, é muito mais sentir, muito mais sonhar do que ver. Quando eu era criança, eu falei pra Deus, na minha inocência, porque eu via muito, eu falei, Deus, eu não quero mais ver não, que eu tenho medo. Aí eu parei de ver. Deus, me poupa, por favor. Não quero ver essas coisas nada. Aí, então, hoje em dia, eu mais sinto do que vejo. Por isso que quando eu faço vídeo sobre casos criminais, às vezes eu não falo sobre as vítimas, porque eu sinto como se fosse eu. Sabe? Eu sinto como se fosse comigo, como se eu estivesse sentindo aquilo ao vivo. Então, sei lá, eu sou muito emocionada. É muito emocionada, mas eu te achei bem massa sensitiva, eu achei legal. Assim, achei melhor do que ver, na verdade. Eu acho melhor do que ver. Só que é muito ruim porque mexe com seus sentimentos também, né? Quando você vê, você viu. Quando você sente, você fica confuso. Eu tô sentindo, é o Satanás. Não, acho que é isso. Acho que então chegamos à conclusão que nessa história é a questão do demônio. É a questão do demônio. Sei lá, é que tipo, essa história de fantasma eu fico meio assim porque é ruim. Porque quem passou por isso sabe o que viu, mas pra gente que tá lendo é muito surreal. Eu prefiro viver
na ignorância e pensar que essas coisas não acontecem. Porque se acontecer com uma pessoa, pode acontecer com duas, não é verdade? Eu não quero ser essa segunda pessoa. É verdade. Então a gente segue tentando acreditar que é mentira, que as pessoas estão fazendo várias creepypastas pra gente, falando que foi coisa que elas passaram. Foi um surto. Vamos lá, a minha história agora. A minha história é sobre pessoas doidas. O nome é Minha Professora do Jardim de Infância Impediu o Assassinato de uma Criança. Deixa eu pigarrear. Eu moro em uma cidade pequena em Denmark, com uma população de aproximadamente 3.000 pessoas, onde nunca acontece nada, e o que aconteceu nessa cidade assustou a cidade inteira. Em 2005, por aí, quando eu estava no jardim de infância, um homem estranho e agitado, que era pai de uma das crianças, veio e disse pra minha professora que queria ver a filha dele e levá-la embora. Na verdade, ele não pediu, ele exigiu. A minha professora podia ver nos olhos dele que tinha algo muito errado e ele estava extremamente bravo. Ela não deixou ele levar a filha dele e depois de uma discussão bem desconfortante, o pai eventualmente desistiu, foi até o carro sem olhar pra trás e voltou pra casa. A minha professora, ela ficou bem preocupada e ela decidiu ligar pra polícia local pedindo pra eles checarem a casa da família. Mais tarde, naquele dia, saiu no jornal que o pai tinha matado a esposa com uma arma e depois tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Na época, o meu melhor amigo morava na casa ao lado e ele disse que ele conseguiu ouvir os gritos da mãe aterrorizada, seguido por 3 disparos, um homem adulto chorando, 10 segundos de silêncio e, finalmente, um último tiro. Eu fico assustado só de pensar nisso e eu me sinto muito mal pela filha, que ficou órfã tão cedo, e eu realmente não sei o que teria acontecido com a filha se a minha professora não tivesse impedido o homem de levá-la pra casa com ele. Eu espero que você tenha uma boa vida onde quer que você esteja. Fim. Uou! Cara... Uou. Não, e assim, esses casos, infelizmente, são mais comuns do que a gente imagina, né? São muito comuns, São muito comuns, porque o cara, ele é tão assim, tipo... Tem um caso famoso, eu esqueci o nome do casal, mas o cara, ele conseguiu uma amante, ele conheceu uma amante e simplesmente tirou a vida da família inteira. Pra ficar com a amante? Pra ficar com a amante. E ela aceitou? Então, a amante eu acho que não tava sabendo. É o caso da família Watts, se eu não me engano. Eu assisti um documentário na Netflix sobre esse caso. E é muito louco, porque... Eu conheço, é verdade, ele foi preso. Ela, sim, na verdade, deixa meio em aberto se ela sabia ou se ela era cúmplice. Sim, eu fiquei meio confusa nessa parte. Eu dei um voto de confiança nela, mas assim, não põe minha mão no fogo por ninguém. Mas isso acontece bastante, sabe? Muito comum. De o cara simplesmente... Tem a família Powell também, eu não sei se você conhece. Cara, esse caso, ele me marcou de uma maneira... Tipo assim, não é um caso brutal, ao mesmo tempo que não é brutal. Tipo, não é alguém esquartejando uma pessoa. Desmonetizei seu vídeo. Opa! Desmonetizei. Cara, é um terror psicológico. Eu acho que é um dos vídeos que eu mais me orgulho no meu canal, porque eu fiz muita pesquisa e é um caso simplesmente horrível, cara. Ele matou a esposa, depois ele matou os 2 filhos. Culpa da justiça, porque ele poderia não ter visto os filhos dele naquele dia. Exatamente. Depois ele se matou, depois o irmão dele se matou e o pai dele morreu na cadeia. Então, tipo, ninguém nunca vai saber onde ele escondeu a esposa dele. Cara, nossa... Eu acho que esse é um dos piores casos, porque ele não era uma pessoa completamente louca. Ele era uma pessoa não surtada também. Ele sabia o que ele tava fazendo, mas ao mesmo tempo ele não sabia. Ele era sacana. É porque se ele não pode ter, ninguém pode ter. Eu acho que é basicamente isso. Exato. Principalmente no caso da família Powell. Ele saiu no 7 Pecados Capitais. Pra ele eu escolhi o orgulho. Verdade. Porque ele era um cara orgulhoso. Sim. Nossa, eu adorei essa série, inclusive, gente. Se vocês não assistiram, corre lá pra assistir. Foram 7 dias, né, de 7 dias, 7 pecados. E assim, nessa história que você trouxe, foi muito da sensibilidade da professora, assim. Muito da sensibilidade. Porque o dever dela era entregar a criança. Basicamente isso. Sim. Era... Falou assim, você é o pai. Quando você tava falando, eu até me perguntei se ele não seria o pai depois, sabe? Se era alguém sequestrando, se era um estranho, né? Verdade? Eu pensei isso quando eu tava traduzindo a história. Exatamente, eu pensei que era isso. Você acha que foi premonição ou foi sensibilidade? Da acho professora. Que foi sensibilidade. Eu acho que ela teve isso que você tem, sabe? Sentir na pessoa. Porque
se era o pai da criança e ela sabia, ele já foi lá várias vezes buscar essa criança. Então ela deve ter visto que ele tava de uma forma diferente, sabe? Eu acho que foi um pouco dos dois. Tipo assim, eu acho que, querendo ou não, sensibilidade e premonição vai andar lado a lado. Se você é uma pessoa muito... Não é simpática. Como que é a pessoa que é muito... que sente que os outros sentem? Sensitiva? Não. Tipo, tem apática. Empática. Então, eu acho que ela viu que o pai tava loucaço. Imagino que, sei lá, olho arregalado, aquele jeito. Se ele fosse branco, a cara bem avermelhada. E aí ela percebeu, cara, tem algo muito errado. Só que pensar depois que a mãe morreu e ele se matou, e o vizinho do lado que escutou isso, cara, eu acho que foi uma certa premonição, mas também foi empatia. E tadinha da menina, né? O que passa na cabeça dela? Como que ela vai viver depois disso? Terapia. Não, exatamente. Terapia. Terapia. Coitada, terapia. Se a gente precisa de terapia sem ter tido um trauma desse, imagina essa menina, gente. É a vida inteira. É a vida inteira. Espero que ela tenha uma boa vida, onde quer que ela esteja. Sim, são meus votos pra essa menina. E é a única coisa que a gente pode desejar mesmo, assim. Exato. Próxima história. O título da próxima história é... Você já brincou com o tabuleiro Ouija? Eu ouvi um... Eu amo essa empolgação. Ai, vamos lá. Vamos lá. E, Vitória, essa história eu nem sei se eu acredito nela. Mas, vamos. Depois a gente discute. Beleza. Eu tô empolgada. Eu tava em uma festa no começo dos meus 20 anos que tinha muito álcool e drogas ilícitas. Mais ou menos 8 dos meus amigos e eu decidimos brincar com a tábua Ouija. Um dos casais tinha acabado de perder um filho em um acidente de carro e eles queriam conversar com a criança do além. Todo mundo tava muito bêbado e nós sentamos na mesa e começamos a conversar, supostamente, com o filho desse casal. Foi quando, do nada, a prancheta, que é aquele negocinho, pra quem não sabe, que todo mundo coloca a mão em cima do tabuleiro Ouija, a prancheta começou a se mexer muito, muito rápido e nos disse pra ir até o cemitério e procurar um túmulo específico, porque lá teria uma surpresa pra gente. Como a gente era muito estúpido e como a gente tava muito bêbado, a gente decidiu ir no cemitério no meio da noite. Lá a gente encontrou várias fileiras com túmulos, até que encontramos aquele túmulo específico que o Ouija tinha falado pra gente. Inclusive, o tabuleiro Ouija disse que teria uma bandana vermelha e um vaso naquele túmulo. E quando a gente encontrou esse túmulo, a gente descobriu que realmente tinha a bandana e o vaso lá. Só que, além disso, os ossos que estavam dentro dele tinham sido roubados. Tinham alguns restos mortais que foram deixados no caixão que estava quebrado. E esse era um túmulo do século XIX. Nessa hora, a gente ficou completamente baqueado e a gente começou a correr de volta para os nossos carros. E foi quando a polícia apareceu de repente. Provavelmente, a polícia foi chamada pelos vizinhos que viram um grupo de pessoas bêbadas entrando no cemitério no meio da noite com lanternas, mas os policiais acabaram acreditando que a gente não tinha nada a ver com o roubo do corpo, porque eles viam que a gente estava com terror no nossos rostos, porque eles viram que a gente estava com terror não sei falar, vou me demitir. Porque... Vou me demitir. Ela é a chefe, ela mesma se demite. Exatamente. Mas eles acreditaram na gente porque eles viram o terror dos nossos rostos. E a gente acabou contando pra eles sobre a brincadeira com o tabuleiro Ouija. Estávamos chorando de medo e foi a coisa mais assustadora de todas. Eu nunca mais brinquei de tabuleiro Ouija depois disso. E a história? Quero saber o motivo do... Cara, não, é porque eu gosto quando o pessoal envolve tabuleiro Ouija, porque eu lembro que na escola o pessoal gostava muito de mexer com essas coisas, só que sempre tinha um engraçadinho que mexia. Então essa história, ela me intriga. Você acredita nessas paradas de espírito mexendo coisa? A Vitória vai achar que eu tô mentindo, Vitor, que eu tô querendo... Mas já aconteceu comigo alguma coisa estranha com isso, assim. Mas não era tabuleiro... Você tava sozinha? Não. É porque não era tabuleiro Ouija, porque eu não sou rica, né? E a gente tá no Brasil. Porque eu não sou rica. Era o jogo do compasso. Mas... Resumindo a história... O jogo do compasso. Sim, é muito comum. Conheço. E, resumindo a história, eu tava jogando na rua com o pessoal da rua inteira, assim. E a gente tava lá naquela coisa. Com certeza tinha alguém ali roubando, mexendo com o compasso pra assustar os outros. Só que a gente tava na varanda de um cara... Sabe aquele adulto que é o crianção da rua? Sim. Então, ele desligou a luz. Nisso, todas as crianças saíram correndo pra casa. E ninguém pediu permissão pra sair, obviamente, porque a gente tinha prioridades, fugir do suposto demônio, que não era demônio, era só o cara que
desligou a luz. E o compasso era meu. E era um compasso muito caro. Era aqueles compassos que vinha numa caixinha, coisa e tal. Nossa, e minha que mãe... chique. Ai, era muito chique. E a minha mãe tinha falado assim, olha aqui, você não estraga esse compasso não, que não foi barato não. Só que eu cheguei, botei o compasso dentro da caixinha, botei na estante. Na manhã seguinte, quando eu acordei, a caixinha tinha sumido e o compasso tava quebrado no chão. E foi isso, assim. Eu não quebrei o compasso, eu lembro de eu ter guardado o compasso. Nada sobrenatural aconteceu comigo depois. Só quebrou o compasso. Só quebrou o compasso. E eu gosto assim, entendeu? Eu gosto de... Que bom que só foi o compasso, não a minha perna, enquanto eu dormia. Exatamente. Fico muito feliz. Então, ó, essa história, eles queriam usar o tabuleiro pra falar com o filho que tinha morrido, é isso? Bizarro, sim, sim. E aí, eles chegaram nesse cemitério do caixão do ano 19, é isso? Do século XIX. Século XIX, do ano 19. Do século XIX. Do ano 19. Antigo. Antigo. O que me chamou a atenção foi a parte do drogas. E aí, eu fico pensando que eles já estavam predispostos a ver esse tipo de coisa. É porque, assim, ao mesmo tempo que eu sou cristã e que eu acredito no mundo espiritual e irarará, eu gosto muito de ser racional em algumas coisas, porque a gente também não pode acreditar em tudo. E pra minha própria segurança mental, eu gosto de ter uma explicação lógica pra tudo, porque se acontece com uma pessoa, pode acontecer com outras pessoas. Eu não quero ser essa segunda pessoa. Então, exatamente. Eu penso muito nessa coisa da droga e coincidências. Mas, ao mesmo tempo, eu também não desconfio. Não é que eu desconfio. Não desminto completamente, mas eu prefiro sempre ter um pé atrás. Certíssimo. E o que você acha sobre isso? Então, eu tento não desmonetizar meus vídeos, né? Porque é sempre muito bom. Já era, você me chamou. Já era, você me chamou, enfim. já era. Nossa, que pena. É a vida. Ossos do ofício. Mas, tava especificando as drogas ilícitas, que no caso é cocaína. Aí, eu não sei se essa droga especificamente dá algum tipo de alucinação, sabe? Cara, eu acho que misturada com álcool, talvez... Tipo assim, ó, misturado com álcool. Essa droga aí é adrenalina, ansiedade, empolgação. Eu acho que, tipo, acabou levando tudo isso. Tipo assim, uma coisa que eu percebi bastante é que se conhece os Warrens, né? O do caso de terror, o casal. Sim. Em todos os casos que eles vão, sempre tem um casal que ou usam muita droga ou álcool. Então, é estranho, né? Acontecer fantasmas e espíritos sempre com pessoas que estão alcoolizadas ou drogadas. Então, eu fico meio assim. Aqui no canal a gente tem uma questão com o casal Warren, assim. Ainda quero fazer um vídeo sobre eles, mas eu tenho uma questão com eles, assim. Eu não ponho muito minha mão no fogo, não, sabe? E eu acho que vai muito não coloque mesmo, né? não. Se você souber, o homem, ele era safado, viu? O velho, ele era safado. Menina, eu vi seu vídeo, gente. Você viu meu vídeo, menina? Safado. Eu vi. Safado. Eu vou deixar linkado aqui, gente, pra vocês verem esse vídeo da Vitória, porque é isso. Ela fez um vídeo expondo eles totalmente, porque eu já odiava eles. Eu, assim, não odiava, né, gente? Nada, assim, ódio é um sentimento muito forte. Só não acreditava na ladainha, eu não acreditava em nada. Eu ficava meio assim, será? Tá muito propício, gente. Tá muito propício. E aí, eu vi esse vídeo da Vitória e eu pensei assim... Como é que eu não tava... Como é que eu tava errada, gente? Então, como é que tu erra? É isso. Tipo assim, só tem uma fonte sobre isso e as fontes meio que se repetem. Se você procura a história da... Assistam meu vídeo que vocês vão descobrir. Mas a história da fulana... Você vê que as fontes meio que se repetem. Ao mesmo tempo, eu sempre prefiro dar o voto de confiança na vítima e acreditar nela. Até que prove que ela tá errada. Eu não sou tipo, vamos provar que o cara tá inocente. Que é certo? Não, vamos ver a história da vítima e aí sim. Então eu prefiro ficar do lado da vítima e acreditar que ele era um velho safado. O assunto do tabuleiro Ouija virou casal Warren, do nada, gente. Teoria da conspiração. Falando em teoria da conspiração, a próxima história, vamos lá. Espíritos, ETs ou namorado doido? Continue assistindo que você vai descobrir. Eu tô sabendo essa história. Vamos lá. O título é Algo ruim aconteceu enquanto eu estava acampando, eu só não sei o que. No começo da história, ela explica que essa história aconteceu há 6 anos atrás. Vamos lá. Eu fui acampar 6 anos atrás com o meu agora ex-namorado. O acampamento que a gente escolheu era lindo, a gente teve que dirigir por umas trilhas difíceis. O lugar que a gente escolheu era próximo a trilhas, que não ficavam muito longe de algumas fontes naturais e uma grande cachoeira. Nós estávamos no meio do nada, não tinha ninguém por perto. Nós montamos nossa cabana, próxima ao nosso carro, fomos caminhar, fomos nadar nas fontes, voltamos e jantamos. Tudo estava normal, até a gente acordar no dia seguinte. Eu preciso dar um contexto de como a gente dormiu naquela noite pra vocês
vocês entenderem a minha confusão. Antes de dormir, eu coloquei o nosso cooler com comida e um aparelho de som que a gente trouxe dentro do carro e eu tranquei o carro. Eu coloquei as chaves no bolso da frente da minha mochila e coloquei a minha mochila do lado do meu saco de dormir, do outro lado da cabana, longe da porta. O meu namorado, ele dormiu próximo à porta da cabana com uma arma ao lado dele. Nós acordamos na manhã seguinte e eu me sentia bem, eu tinha sono pesado e dentro da cabana tudo parecia normal. Quando a gente saiu, o acampamento estava um caos. A fogueira que a gente tinha feito estava destruída. O cooler de comida tinha sido jogado no chão e a comida estava espalhada no chão. O aparelho de som estava arregaçado em pedaços próximo a uma árvore. Todas as portas do carro estavam abertas, inclusive o porta-malas, onde estava o cooler e o negócio de som. A gente ficou ali parado, 1 minuto de silêncio, só observando sem entender nada do que tinha acontecido. A floresta, ela parecia estranha. Não era o lugar bonito e calmo que a gente tinha visto no dia anterior. Tudo naquela floresta parecia errado. O meu ex me acusou de não ter trancado o carro na noite anterior e um animal pegou as nossas coisas. Eu disse que eu tinha sim trancado o carro e eu fui até a cabana pra pegar as chaves na minha bolsa, mas elas não estavam lá. Eu encontrei as chaves depois no chão perto do carro. A gente rapidamente jogou tudo no porta-malas e a gente vazou de lá. O meu namorado, ele tava quieto e ele não falava comigo sobre o que tinha acontecido. Ele finalmente falou quando nós estávamos quase chegando em casa. Ele me disse que ele teve um sonho muito estranho na noite anterior. Algo ajoelhado em cima dele na tenda, na cabana, segurando a arma dele e apenas observando ele. Quando eu tentei fazer mais perguntas, ele ficou quieto e disse que não queria mais falar sobre o assunto. Eu também não falei mais sobre o assunto. Eu venho tentando esquecer isso, mas eu não consigo. Algo muito errado aconteceu com a gente na floresta naquela noite. Fim da história. Nossa, tá, calma. Você primeiro. Não roubaram nada. Não roubaram nada, só destruíram tudo. Só destruíram tudo. Sim, e a arma tava lá também. A arma não acordou na mão do namorado. Ela não fala isso. Ela só fala que ele dormiu com a arma, mas não fala onde tava a arma no dia seguinte. Tá, isso é uma coisa importante. Mas ela não deu essa informação. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Ou ela deu nos comentários e eu não lembro, porque eu li os comentários, mas vai falando, vai você primeiro. Tá, então, eu não sei. Eu tô pensando mais racionalmente. E como eles estavam no meio da floresta, eu não sei de onde que eles são, né? Não sei quais bichos tem no lugar que eles moram e tal. Mas não sei, me pareceu muito com cara de um animal fazendo isso. Só que as portas do carro estavam abertas, né? Mas ursos abrem portas. Nossa, isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora com Só você. que, não, então. mas peraí. Se tava trancado, não tinha como o urso abrir. Tá, então tá. O urso não tem como pegar a chave do carro e abrir, não é mesmo? Exato. A não ser que ela realmente não tivesse trancado, mas ela disse que trancou. Se ela não tivesse trancado, o urso. Faz sentido. Cooler de comida no chão, o rádio arregaçado. Só que o sonho dele? Não, o sonho dele aí é terapia. Porque, ué... Sonho, gente. Não tem muito o que a gente... Você acha que o sonho dele tem alguma coisa a ver? Então, aí vem a minha teoria. Eu estava lendo os comentários e uma pessoa fez uma pergunta que me deixou intrigada. Eu pensei na possibilidade de um urso, só que a porta do carro estava trancada. E aí... Uma pessoa perguntou, ele é sonâmbulo? Uou! Tem um tipo de sonambulismo que é que você mata a pessoa. Eu acho que é uma coisa rara. Não vou dar muita informação porque eu não sei, tá, gente? Mas é uma coisa rara, já aconteceu, um cara matou a esposa e alegou ter esse sonambulismo aí. Esse tipo de sonambulismo. E aí, qual que é a minha teoria? Eu tava lendo os comentários e o que eu pensei? Talvez o sonho dele tenha sido realmente verdade. Só que acontece, ele levantou... Ele pegou a arma e, na verdade, ele não viu alguém ajoelhado em cima dele. Ele estava ajoelhado na namorada dele. Então, tipo assim, pra ele viu o seu próprio corpo, mas, na verdade, ele tava com a arma, ele pegou a chave, ele abriu o carro, ele destruiu tudo e ele ficou observando a namorada. Então, tipo assim, faz sentido o carro estar aberto porque ele que abriu. Então, minha teoria é de que ele é louco. Vitória... É isso. Você desvendou o caso. Faz sentido, né? Detetive Verônica, muito obrigada. Detetive Verônica! Aqui, na Terra do Medo. A própria. Gente, não, mas... Mas faz sentido, né? Você já teve crise de sonambulismo? Não, graças a Deus, e tem pavor. Eu já tive. E tipo assim, olha... Por que eu pensei nisso? Eu já tive...
E hoje em dia, os meus sonhos, eu me confundo. Eu penso, são sonhos ou são lembranças? Porque meio que Mas fica foi mais de uma misturado, vez? sabe? Quando eu era pequena acontecia bastante. Tipo, eu já acordei, já fui pro quarto da minha avó, já dormi na casa de uma amiga, acordei no meio da sala. E aí eu tenho sonhos que hoje em dia eu não sei dizer se são sonhos ou se são memórias. Então talvez ele em cima da namorada, ele vendo alguma coisa em cima dele, foi ele em cima da namorada, mas ele não sabe, porque ou foi uma memória ou foi um sonho, porque é muito confuso quando você tem essas crises de sonambulismo. Então por isso que eu pensei, talvez ele seja doido. Doido não, né, coitado. Talvez Coitado. Né? Vitória, eu queria muito que esse fosse o início de uma amizade linda entre a gente. Eu ia te chamar pra vir aqui pra casa. Pode ser, mas por que não? Por que não? Não, acho que não vai acontecer. Eu não quero que você durma na cama, bonitinha, e acorde na sala. Eu não tenho essa... em cima de você. Acorde eu nunca mais tive. Eu nunca mais tive nenhuma crise. Mas assim, não confia, né? Vamos não arriscar? Vamos. Tranca sua gaveta de facas. Tranca sua gaveta de facas? Vamos fazer assim? Tranca a janela. Você mora alto, em um lugar alto? Moro meio alto, assim. Então tranca a janela, tranca a porta também. Tá, gente, depois da pandemia... Se a Vitória vir aqui em casa, eu mantenho vocês informados, pode ficar tranquilo. Me tranca num quarto que tá tranquilo. Pode ser uma boa. Aí a gente se vê de manhã. Eu acho que tá a gente se vê de manhã. Resolvido. A minha irmã uma vez contou que ela dormiu na casa de uma menina e a menina gritava durante a noite. Tipo assim, dormia e gritava. Eu falei, não. Vai quebrando, Senhor, toda maldição. Não, mas já aconteceu isso aqui em casa, porque o Vitor, que é meu namorado, que tem o canal é meu e do Vitor. Fala oi com a Vitória. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, então, Vitor. O Vitor, ele tem, às vezes, eu acho que é paralisia do sono, alguma coisa assim, que ele grita, gente, mas ele não consegue gritar de verdade, então ele grita com a boca fechada. Vitória, eu acho que você ia ter um treco, alguma coisa, você ia terminar o relacionamento, eu acho que você não ia querer mais ter contato. Falei, tranca ele num quarto que tá tranquilo, Exatamente, gente, assim, mas é cena de terror, sabe? Cara, mas é louco como o nosso cérebro funciona enquanto a gente dorme, né? Tipo, gritar enquanto você dorme, andar enquanto você dorme, matar uma pessoa enquanto você dorme. Cara, que doideira, a gente não tá em paz nem enquanto a gente dorme. Exatamente. Mas é isso. É isso, eu acho que você super desvendou a última história. Nenhuma teoria é melhor do que a sua, tá? Se quiser me contratar, gente, R$10 a hora, tá? Exatamente. Gente, apresento vocês, Detetive Verônica. Detetive Verônica, é um prazer. Maravilhosa. Um pouco surtada, com vários problemas familiares, mas tamo aí. Vários problemas familiares, vários problemas. Opa! Ai, gente, essa menina sabe fazer um plot twist, tá, gente? Vai lá no canal dela. Você entendeu a minha história? Aproveitando assim do nada, você entendeu o plot twist da história? Olha, você entendeu? A parte 2 eu ouvi duas vezes. Não fala, só fala você entendeu. Não, tá, a parte 2 eu ouvi 2 vezes pra entender, mas eu entendi. Ai, amei! Alguém entendeu, porque eu literalmente escrevi o plot twist da história que tava rolando. Então que bom que você... Depois a gente conversa sobre isso, mas que bom que você entendeu. Não, vamos conversar sobre isso. Porque quando você postou o vídeo, eu pensei assim, gente, não é possível que as pessoas não entenderam. Eu não sei. Eu demorei, mas alguém entendi. Entendeu. Não, mas a gente fala sobre isso em off, porque aí se você não sabe, vai lá assistir e você descobre e cria a sua teoria. Exatamente, gente. E fala se vocês entenderam de primeira. Isso. Deixa aqui nos comentários da Cibele se vocês entenderam ou não. Fala, entendi. Ou não entendi. Aí... Mas não dá spoiler. Já aproveita e engaja. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Então é isso, Vitória. Muito obrigada por você ter vindo aqui na Terra do Medo, conhecer a Terra do Medo. Ai, eu adorei a experiência. Faremos mais vezes, se você quiser, aquelas me autoconvidando. Vou voltar, viu, gente? Nossa, mas eu super quero que você volte. E eu acho que as pessoas vão apaixonar. Acho que as pessoas vão querer mais Vitória aqui, menos Cibele, talvez. Aquelas não, imagina, quem... Mas será? Vitória, é isso. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição o canal da Vitória pra vocês irem lá conhecer, porque eu sou muito fã, gente. Não, é até ruim ficar falando assim, parece que eu tô puxando saco. Às vezes tô. Mas enfim, é isso. Às vezes estou. É isso lá, vai lá. Se vocês gostam do Reddit aqui, tem bastante Reddit lá no canal dela também. E, Vitória, obrigada. Imagina, eu adorei. Beijo pra todos os inscritos. Se inscrevam no canal da Cibele, dê like, comente, siga ela nas redes sociais. E tamo aí, galera. Um beijo, gente. Um beijo, Vitória. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.